Shalom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa teu arraft, quer dizer gostei. Irmãos, vou estar ministrando a palavra hoje a respeito de demons, demonologia. Irmãos, tem muitas pessoas que criticam alguns estilos de música, algumas pegadas. Em Israel mesmo não existe os hinos da harpa, inário, como eu já fiz alguns canais anteriores, de algum tempo atrás. Em Israel não existe hinos da harpa, tá? Homem solteiro lá não pode pregar pela lei, que é válida até os dias de hoje, tá? Não foi abolido nada. E a pegada não é mostrada na mídia, tá? Não fazem culto, não é culto a adoração a Yahvé, porque na verdade o termo culto vem do ocultismo, tá? O correto é idolatrar Yahvé ou adorar Yahvé Yahshua. Irmãos, lá homem solteiro não prega, varoa, tá? As rebecas varoa não ministra a palavra de jeito nenhum, tá? Porque é penalizado, grave mesmo. Hoje nos outros países pode, tanto faz como tanto fez, tá? Portanto, se você for olhar pelas escrituras ou pelo mandamento mesmo, não pode, é lei do Criador, lei de Yahvé. Irmãos, sobre demonologia, primeiro que muitos pregam porque música tal, ritmo tal. Já ouvi pessoas, os fanáticos, né? Religiosidade faz isso. Porque pegada de guerreiro é metal. É do capeta e Zarabaal, Lúcifer era baterista. Cara, é muita eloquência. Irmãs e irmãos, é simples, tá? Em Israel, desde antes de Noé, de Adão e Eva, os malá que Yahvé colocou na terra, que era para viver e proteger a humanidade, tá? Portanto que em Gênesis capítulo 8, 7, 8, 9 ali, vocês vão ver que existiam os gigantes, as mulheres mais lindas e belas. Aí os anjos, os malá vieram, tiveram, né, coabitar, né, as companheiras e geraram néfilins, né, os gigantes. Eu tô falando um pouquinho de tudo, mas tem a ver com demonologia. Então, irmãos, demônios, eles odeiam música. Eles odeiam. Vou dar alguns exemplos relacionados na Bíblia e nos mandamentos que Yahvé deixou, que existe sim até os dias de hoje, tá? É lido para alguns sacerdotes, para alguns guerreiros, não é no geral, tá? A mídia nunca vai mostrar isso, porque não pode ser mostrado, mas será revelado em breve para o planeta inteiro. Irmãos, o metal, qual é o propósito do metal? Aí entra a rei Salomão, a qual Yahvé ordenou ele que iria construir um palácio, um templo de Yahvé, que não seria usado martelo, nem prego, nem ferramenta nenhuma de metal, porque o metal ele atrai guerra. A batida de martelo com prego faz aquele pim. Mesma coisa se pegar duas espadas e bater. Irmãos, e os anjos, tá? Os que foram expulsos do reino de Yahvé em outra Via Láctea, atravessa o buraco negro, eu já fui para lá recentemente, levado ao reino de Yahvé, tá? E não existe casa de ouro, como tem falado, havia uma casa, mansão de ouro. Não existe isso não, tá? Portanto que nós vamos ficar conversando com Yahvé, glorificando a Ele dentro de um todo só, entendeu? Ruas de ouro, de cristal lá não vai ter parquinho para se divertir, não, vai ser totalmente diferente, tá entendendo? Então, mas antes disso, estamos aqui, estamos na matéria terrena e temos que ter um mundo espiritual. E os espíritos malignos odeiam metal. Não é o porquê, para quê? Quando eles estavam, Lúcifer, Zarabaal, ele nunca foi regente coisa nenhuma.
E Yahvé criou ele porque o reino de Yahvé era escuridão e o próprio poder de Yahvé, graça significa unção no hebraico. Graça, unção, tá? Graça e o conhecimento. A graça é unção, o conhecimento é o cérebro, inteligência, intelectual. Irmãos, e os anjos que foram expulsos de lá, alguns tocavam instrumento, mas Lúcifer, Zarabaal, não, tá? Ele não tocava nada. Pelo fato do que ele não tocava nada? Porque onde ele passava criava jaspe, ouro, rubis, como relata a escritura, tá? Ele era repleto, ele criava ouro, então ele não tocava nada e não ensinava nada. Isso daí é pura mentira. E todos os malá, todos os anjos são tudo de guerra. Eles não têm sentimento, É a mesma coisa que você pegar e querer empeitar um trem em movimento. Não tem sentimento. Claro que você não vai fazer isso. Mas os anjos, eles odeiam o metal, porque se torna a guerra. E no mundo espiritual, nós temos que ter o conhecimento do mundo espiritual. Portanto, se uma pessoa está possuída, você tem que saber que tipo de espírito maligno, pomba gira, tranca a rua, enxu sei lá da onde. Esse daí são tudo superstição, tá? Misticismo. Aí você vê comida na esquina, espíritos malignos, tá? Eles se alimentam de sangue, e não de arroz, feijão e fruta. Misticismo, tá? Esse daí é para manipular a mente da pessoa. Portanto, que Apocalipse, capítulo 20, nenhum ser humano viu Zarabaal, conhecido como Lúcifer. Ele está acorrentado. Se ele tivesse solto, presta atenção, se ele tivesse solto, então por que Yahvé fala que ele vai ficar solto por 3 anos e meio? 3 anos e meio. Você já faz quantos anos? Já passou. Então, haverá um tempo que os homens enganarão os homens. Então Lúcifer, ele está acorrentado. Ele vai ser solto. E quando ele for solto, uma parte da cauda dele vai destruir 3/3 da terra. Irmãos, os espíritos malignos, eles não gostam de estilo de música. O que Yahvé dos espíritos ama, ele fala que ele é varão de guerra. É o metal. Entendeu? Esse foi o primeiro estilo de música que saiu do reino dele e veio para a terra. Entendeu? Aí depois os outros foi criando, porque se você pegar o dó, ré, mi, fá, sol e colocar em qualquer estilo, vai estar lá mesmo, porque não muda a nota. Nota é nota. Vai de acordo com a pessoa, e haver da sabedoria, da conhecimento. Mas eu estou falando através do metal, a potência do metal que envolve os serafins, os arcanjos e alguns querubins na espiritualidade e no corpo matéria, aqui e no metaverso também. No metaverso também é um poder muito grande. Mais pra frente posso falar o que é metaverso, o profundo, do oculto. O metaverso tem uma noção, e a Yahvé está lá onde que não existe nada. Não existe nada. Você pode pegar uma gotinha da água e colocar na palma da tua mão antes de ele ser consumido. Ali possui vida. E até onde não tem nada, e a Yahvé dos espíritos está ali. Irmãos, e as pessoas têm mania de discriminar porque o metal é isso, o metal é aquilo, mas o metal está dentro do reino de Yahvé, dos espíritos, dentro do reino de Deus. Então, irmão, esse algo que foi no reino de Deus levado e viu mansão e casa pequena de ouro, é mentira, tá? É mentira. Primeiro que lá ninguém vai dormir, já começa por aí. Não vai ter sono, nós vamos conversar, nós vamos se alimentar, porque Yahvé fala em Jeremias, em Isaías e em Apocalipse. Ele vai preparar um banquete com vinhos puro, afermentado, para vocês entenderem. Como ele ensinou em Gênesis capítulo 9, Noé aprendeu a fazer o primeiro vinho, tá? Yahvé ensinou ele ficou bêbado, depois aconteceu o que aconteceu. Irmãos, mas Yahvé fala que vai ter comidas gordurosas, tutano. Ele diz, tutano, e vinho puro, tá? Aí entra o que, irmãos? Que através do reino dele não existe esses louvor e adoração. Não existe isso.
A adoração tem que estar dentro de mim. Já começa quando eu durmo e continua quando eu levanto. O nosso consciente e subconsciente, nosso cérebro e o cerebelo. Só não corece, não pioreia. Irmãos, já começa por aí, tá? O mundo espiritual, você acreditando ou não, ele existe, tá? Mas pombagira, tranca-rua, enxu não sei da quanta, enxu caveira, tudo misticismo, superstição, é tudo mentira, tá? Todos os espíritos malignos tranca. Isso é quando o Yahvé dos espíritos não tranca ele pessoalmente. Que ele fala assim, ai daquele que cai na palma da minha mão, pois eu sou puro e verdadeiro. Eu crio o mal e eu faço o mal também. 1 Oséias. Leia 1 Oséias. Estou citando algumas coisas aqui. Alguns profetas. Irmãos, o mundo espiritual. Se você não tem visão espiritual, não tem como você entender. Não tem. Você só vai conhecer o mundo espiritual através de consagração. Não é jejum. Jejum até o meio-dia. Consagração passou da 1 da tarde, vai até às 6 ou 3 dias, 3 noites. Nesse termo, aí você vai começar a entender o que é espiritualidade. Para você compreender, né, você que é músico, irmãos ou irmãs que tocam, que é músico, você vai entender o que é espiritualidade quando de todo o teu espírito, de todo o teu coração, unindo a mente, o coração e o espírito. A hora que você começa a tocar, começa a te dar uma alegria, uma espécie de um êxtase, só que fora do comum, entendeu? Você começa a descontrolar os dedos, começa a tocar algo que você nunca fez, começa a fazer na guitarra ou na bateria, você começa a perder o controle do teu corpo e o teu espírito começa a se alegrar. Aí você começa a sentir uma presença muito forte, espiritualidade, entendeu? Ou você começa a suar quando está tocando, não de ficar horas e horas e horas e horas tocando, mas quando você começa a apresentar para Yahvé, ele fala assim, Yahvé dos espíritos fala, tudo que tem fôlego, louve. Ele não está falando quem é liberto, quem não é liberto, tá? Do mesmo jeito que Yeshua falou em João 6, capítulo 22, e o mundo vai beber o meu sangue, e o mundo vai comer o meu corpo. Yeshua fala, Jesus fala em João 6, capítulo 22, todo aquele que come e bebe, João 6, capítulo 22, eu ressuscitarei no último dia. Paulo condena. A espiritualidade, ele é assim. Yahvé fala, tudo que tem fôlego, louve. Ele não está falando louvar com perfeição, ele está falando com espírito e em verdade. Entendeu? É quando você, mesmo desafinado, você começa a glorificar Yahvé, você não está nem aí para os outros. Entendeu? Eu sou desse jeito. Quando eu vou num templo, eu gosto de prestar atenção na palavra. Presta atenção. Eu não fico dando glória a Yahvé todo o tempo, porque ele quer um culto racional, inteligente. No louvor, mesma forma. Eu fico prestando atenção. Tá, tem uns hinos que é legal, mas fala gentil desde quando? Se você ler lá, quando ele fala, aquele que ama mais teu pai, tua mãe não é digno de mim, portanto eu vim trazer dissensões, espada e fogo, nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai, a maldição dele ali. Pro planeta, no geral, no planeta, no todo. Irmãos, tudo é espiritualidade, mas não esqueça de algo, porque se você não se consagra, você não consegue ver espírito maligno. Ah, mas eu não quero ver, mas ele te vê. Tem tudo isso. Ah, mas eu não quero saber disso. Se você não entende espiritualidade, como que você vai interceder por alguém? Demonologia significa o quê? Não é teologia, longe disso, teologia não ensina nada. A teologia te deixa você burro, sinceridade, burro mesmo. A teologia não tem nada a ver com espírito maligno, tem a ver com fortuna, entendeu? Ele te ensina o que algumas coisinhas piram na maionese. Agora, quando você tem experiência própria mesmo, ativa o teu experiência, entendeu? Quando você começa a ver vultos, não interessa se é branco, cor-de-rosa, vermelho, azul, você viu. Ou você vê um espírito passando na tua casa, um terreno em frente, na tua frente, com roupa, é um espírito humano, entendeu? Tem tudo isso de separação.
Agora, quando é espírito maligno, te dá um escalafrio, arrepio. Agora, quando é Yahvé que quer te mostrar um algo, primeiro, ele nunca vai te levar num lugar se você não estiver preparado. Isso não. A diferença que eu estou colocando sobre espiritualidade, de guerra espiritual que envolve metal, tá? Esse sino da harpa saiu de outros países, mas em Israel não existe. E a lei mosaica, a lei Soraf e Yohash, ela é válida até os dias de hoje, 2026. Hoje é dia 30 de julho, até os dias de hoje. Ela é válida, não foi quebrado nada, tá? Os outros países que abolem isso, mas é válido. Porque Yeshua fala assim, Yahvé fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não irá te passar. Ele veio cumprir. Irmãos, e o metal, qualquer estilo de metal, você vai ver que os espíritos malignos ficam furiosos, porque eles não tocam, não podem mais tocar. Yahvé tirou esses dons dos daimons, tá? Tirou o dom dos daimons de tocar. Portanto, se você for um espírita, satanista, você não vai ver um demônio pegando lá uma guitarra, bateria tocando. Claro, eles podem se manifestar levitando objetos, jogando algumas coisas. Que nem eu já contei testemunho que eu moro aqui, a minha bateria tocou sozinha. Irmãos, mas demônio pegar e fazer um solo, isso não existe, porque Yahvé tirou esses dons. A função deles é o quê? Malignos. Espíritos malignos. Tá entendendo? Para vocês compreender a espiritualidade da malignidade. É mal. Tudo isso é espíritos malignos. O resto é misticismo, superstição. Irmãos, deixa teu ahaft. Se alguém tiver um comentário, uma pergunta, compartilha esse vídeo, deixa o teu joinha. Um shalom Adonai, abraço a todos e até o próximo.